Mas de todos, Zico, de todos esses clubes que passou, países, nada comparável que você viveu no Flamengo? Como não, foi? Não, nada, né? Nada comparável. Nada. Muita coisa, muitos anos. Uma vida inteira, né? De esforço, de melhoria. O Jorge Jesus chegou aqui, né? Eu falei mais de uma vez essa história, mas eu gosto porque ele chegou no Flamengo e falou, dividiu o campo em 3 partes, né? Defensiva, meio campo e ofensiva, e falou, a responsabilidade de fazer vocês chegarem aqui, que era na terceira parte do campo, que era a ofensiva, é minha. Nação, é o seguinte, esse podcast aí entre o Zico e o Diego é muito importante até mesmo que os próprios jogadores do Flamengo assistam, porque é impressionante como o Zico se tornou um ídolo inabalável no Flamengo. Muitos diziam aí que Gabigol poderia substituir o Zico, mas não chega nem nos pés do que esse jogador sofreu, meus amigos, para vestir a camisa do Flamengo, para honrar o manto do Flamengo. Vamos analisar nesse momento e eu gostaria que você, torcedor, o nosso mais querido, escrevesse nos comentários, desse a sua opinião, é importantíssimo, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, mas faz o seguinte, nação, dá aquela moral de sempre, deixando o seu like. O seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal, aqui no canal Meu Mengão React, Nós Vivemos Flamengo. E se você está aqui por primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Nós Vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal do Diego, link na descrição. Vamos então aqui analisar nesse momento. Hoje não tem jogo do Mengão, mas vamos aqui analisar nesse momento o Zico, nosso ídolo. Zico, de todos esses clubes que passou, países, nada comparável que você viveu no Flamengo? Como foi? Nada, né? Nada comparável. Nada. Muita coisa, muitos anos. Muita coisa, né, cara? Quanto mais eu me aprofundei assim na tua história, assim, são números, 804 gols, o maior artilheiro do Maracanã, 13 títulos. Eu me esforcei, nossa, a gente se esforçou, cheguei ali, 12. e pessoas como você, elas são inspirações. Então, sempre que falam, o Zico, a 10 do Zico, os títulos do Zico, eu falava, gente, esse tipo de ídolo, eles são inspiração. O máximo que você se aproximar dele, então tem que ser uma inspiração para você tentar chegar, e o máximo que se aproximar é prazeroso. E isso sempre foi muito legal, e é um dos feitos que eu tenho muito orgulho assim, de falar, que junto com com essa geração que eu fiz parte, e vão continuar ganhando, mas de conquistar títulos, de fazer do Flamengo ainda maior, ainda mais vencedor. Aí, então, você, sem palavras, a gente abriu o caminho, né? Da contribuição, de ter contribuído nessa história. É verdade. E você, cara, os números impressionantes, e assim, uma relação muito forte, né? Em todos os aspectos, né? Muito forte em todos os aspectos. E é porque foi uma vida inteira, né? De esforço, de melhoria, de momentos complicados, de momentos de insegurança em relação a saber se você vai seguir, das pessoas acreditarem ou não acreditarem. Você começa, no primeiro ano logo você já é campeão, digamos, você está titular, no primeiro ano é campeão, carioca, porque aquele ano, naquela época, os campeonatos regionais eram como se fossem os brasileiros hoje, cara. Mais exigente, né? Mais equilibrado. Era exigente, a exigência total, a seleção brasileira era feita de uma seleção carioca, por exemplo, de uma seleção paulista, sabe? Não tinha uma integração do Brasil inteiro. Você vinha um jogador do Sul, vinha, de Minas, mas não vinha de outros lugares, não vinha, cara. Era esses 4 estados só. Então, isso dava uma importância muito grande aos campeonatos estaduais. Certo. Então, aí nós ganhamos em 74, aí vem 75, fora. 76, fora. 77, fora. Você perde nos pênaltis ainda. Se a gente não ganha em 78, com certeza, aquele grupo de que tinha saído lá de baixo, eles iam se desfazer, cara. Ganhou lá na base e tal, uma vez aqui, e não, sabe, não vão servir para o futuro. Com certeza. E aí a gente ganhou. Aí dali tivemos a felicidade de ter 3 gerações que se encaixaram. Porque, a minha, do Cantarelli, Rondinelli, Jaime, Geraldo, Júnior, que mais que tinha ali?
Julinho. Aí, poxa, veio Tita, Adílio, Andrade, Júlio César. Aí, 2 anos depois, veio Moser, Leandro, Figueiredo, Anselmo. Cara, juntou 3 gerações de caras realmente espetaculares, cara. Muito. E isso é raro. Você imagina, cada base te dá 4, 5 jogadores que vão direto para o time titular. Com certeza. Ali Né? tem foto ali, ó. A 10. Estava onde ali? Que estádio que é aquele ali? Aquilo é Maracanã. É Maraca, né? O campo tá bom, né? Tá falando que tá ruim hoje. Flamengo e América. E depois lá em cima... Flamengo e América. Isso aí já foi anos 80. Aí. Que a camisa esse design aí... Linda essa camisa. foi feito pela aquela esposa do Márcio Braga, Elzinha Braga. Ela que... Abrilhantando aí nosso obrigado. nosso cenário. Moral. Beleza. Aqui, ó, móveis planejados Botafogo, deixou no esquema. Alexandre, aí, ó. A foto do homem, caiu que nem uma luva, ó. Você falou dos momentos de dificuldades em alguns, porque fica a história muito marcada, incontestável, mas a trajetória nós sabemos que é árdua, difícil. Isso. Você pensou em algum momento desistir? Eu tive um momento para desistir de jogar futebol, um só. Foi quando eu estava na seleção olímpica ainda era jovem. Porque aquele negócio de você ver com teus irmãos, o Antunes, em 64, o meu pai botou um dirigente do Fluminense para fora de casa porque ele queria fazer um contrato de gaveta e disse que se ele não fizesse aquele contrato, ele não ia para a seleção que ia disputar a Olimpíada em Tóquio. Isso em 64, eu tinha 11 anos. E eu vi isso dentro da minha casa. E o meu pai não assinou o contrato e o meu irmão não foi para essa seleção. Segunda, em 1970, em 69, Edu foi eleito pela Associação de Cronistas Esportivos do Brasil o melhor jogador, o artilheiro da competição, que seria o Campeonato Brasileiro, e não foi convocado para a seleção de 70. Então, mais uma. Aí, estamos jogando, fomos convocados, o pré-olímpico na Colômbia, dezembro de 71, isso. A gente jogou lá no final de novembro e tal, pré-olímpico, ganhamos, foi campeão. Brasil 1, Argentina 0, eu fiz o gol de cabeça que deu a classificação para a Olimpíada. E jogando titular, tá? Comecei na reserva, mas depois fui titular até o jogo final. Aí viemos de férias e tal, veio 72, Solis vai embora, eu já estava no titular do Flamengo. Entra o Zagallo, mudança geral e tal. O Zagallo me chama, ó, eu acho que você foi muito novo, lançado muito novo, não vou contar com você e tal, se você quiser ficar aí. E naquela época não tinha personal, não tinha auxiliar. Eram os 22 jogadores lá, o preparador físico para cada um, e quem não era do grupo, ficava do lado de fora sentado esperando, nem treinava. Não tinha aquele professor, fica com a baba aí, né? Então isso foi janeiro, fevereiro, e aí quando chegou no final de fevereiro, eu não treinava, jogava só minhas peladas em Quintino lá. Me chama o Antoninho, o treinador da seleção olímpica, vai no Flamengo e me chama, vem cá, olha, como é que eu vou te levar para a seleção olímpica se você não treina, não joga? Eu falei, a culpa não é minha, seu Antônio. Eu tô vindo todo dia aqui a Gávea e não treino. Não posso fazer nada, o treinador não vai contar comigo, não estou emprestado, não posso jogar. O fato não é você também só não jogar, é também não treinar, né? Aí ele falou, aí eu ainda brinquei uma vez, eu falei, pode ficar tranquilo que eu estou jogando minhas peladas lá em Quintino. Para manter a forma. Aí ele falou, mas você voltaria a jogar na base, no juvenil, que era na época, né? Hoje seria juniores. Uhum. Aí eu falei assim, claro, se o Flamengo mantiver a minha ajuda de custo, eu volto para jogar sem problema. Aí ele, legal, voltei. Aí joguei, o pessoal do Flamengo rindo de orelha a orelha. Eu voltei, a gente só ganhando, campeão, artilheiro. Aí quando chega na convocação, o dia que eu tô lá, fui para o Flamengo, tinha convocação. Eu não escutei, juro, eu não escutei, foi uma lição para futuro para mim. Cheguei na Gávea, quando eu vou mudar de roupa, o mestre Lua, que era o roupeiro, virou e falou, que sacanagem fizeram com você. Aí eu falei, o que foi, Lua? Não viu? Eu falei, não vi, não ouviu nada. Eu falei, não, você não foi convocado para a seleção olímpica. Aí eu falei, o quê? Eu não fui convocado? Aí ele, não foi convocado. Tem certeza? Aí eu fui apurar, também mudei de roupa, fui embora pra casa.
Aí eu esperei meu pai chegar do trabalho e falei pra ele, pai, não quero jogar mais futebol. Caramba. Aí vou parar de jogar futebol, não quero que aconteça comigo o que aconteceu com meus irmãos. Não quero me decepcionar, vou continuar meus estudos e tá tudo bem. Aí, cara, passou, eu fiquei em casa, falei pro Flamengo e tal. Aí Chegou a comunicar o Flamengo. comuniquei ao Flamengo. Aí, 10 dias depois, meus 2 irmãos juntos, eles vieram falar comigo, me chamaram. Poxa, você não devia fazer isso. Que o que você está prejudicando não é a seleção, nem os caras da seleção, não. Você está prejudicando o Flamengo. O Flamengo não tem nada com isso. O Flamengo te abriu as portas, te deixou à vontade, você voltou a jogar e tal. O Flamengo é que está sendo prejudicado. Você não está agindo certo, não. Aí eu balancei. Que o meu irmão falava era... Coração, Flamengo. Coração, Flamengo, essas também, coisas, sempre foi futebol. apaixonado. Exatamente. Aí eu falei, vocês falam com o Flamengo então que vocês querem que eu volte? Aí falou. Aí os caras, claro, vem logo, pode vir amanhã. Caramba, interessante isso. E aí eu voltei e aí foi embora, né? Seguiu a história ali. Segui a história. Então... não é fácil, viu? Porra, ainda bem que deu certo, viu? Você trabalha bem, acompanha muito o Flamengo, né? Eu te vejo direto lá e se emociona com os detalhes, né? Você não tá ali só por estar. Você tá ali, você me contou que se emocionou com o gol do Bruno Henrique, por exemplo, depois dos mais de 400 dias. É isso. Vivi isso, né? E você também viveu um pouco, né? Eu vivi isso também. Mas eu quero que você fale mais disso. E com você também, né? Sim, né? Quando você voltou, eu torci pra você fazer aquele gol que faltou pouco ali. Passou perto ali. Passou perto. Ainda bem que ela foi parar lá na rede. Teve aquele do Grêmio também, né? Você tava no estádio quando eu chutei o goleiro. Foi, exatamente. Você tava voltando, né? De toda aquela situação, sim, né, que você sim. sofreu. Porque a gente você vive isso. Você me falou, depois você me encontrou, você falou umas palavras. Acompanhei teu documentário todo, pude falar com você, porque sim. A gente que vive isso, você não tem ideia do que é, por exemplo, você ter que tomar remédio, aquele remédio que você não... aquela injeção que você não sente dor. Tem a corticoide, né? Tem a corticoide, tem uma outra também anti-inflamatória. Não é nem anti-inflamatória, é bem forte aí. Alguém me ajuda aí, como é que é o... Vai lá, busca aí, pessoal. Não é nem cortisona, não, meu Deus. Morfina. Caraca. Porra, eu tive que tomar morfina no meu joelho nos primeiros dias da cirurgia. Nossa. E a morfina é uma droga pesadíssima, né? Morfina é usada em guerra, né? No dia que eu vinha embora... né? Na véspera, o médico chegou no meu quarto, a Sandra dormia assim, numa cadeira, né? Ela ficava assim, eu aí deitado e ela aqui dormia e na cadeira. Isso que eu digo, a parceira é parceira, né? Vai sofrer junto. Aí, ele falou pra mim, ele falou assim, olha, eu vou ter que cortar a morfina. Aí eu falei, tá bom, tem que cortar. Você não pode ficar dependente disso, que... é um remédio muito forte. Eu falei, tá bom. Aí, de noite, né? Ele chega lá e tira o remédio. Aí tirou, cara. Foi a pior noite da minha vida. Você não sabe ideia que começou a doer e eu suportando a dor e eu querendo não tomar. E parecia que tinha um diabinho dentro de mim. Toma. Ficava me perturbando. E eu não vou tomar. E ficava me debatendo. E eles prenderam meus braços, cara. Caramba. Eles prenderam meus braços, eu queria me movimentar e não conseguia. E a Sandra desesperada, sentada em frente, vendo tudo isso. E eu querendo lá e tal. E dormi porque eu briguei comigo mesmo e apaguei. E aí consegui dormir. No dia seguinte, mais calmo e tal. Uma noite... né? Aí, na hora de ir embora, despedindo, o cara o doutor Tano, tu vai me dar o médico mandou uns comprimidos assim. Eu falei, o que é isso? Ele falou, morfina, caso... Pô, eu fui tão indelicado, tão mal criado. Desabafou ali. Eu peguei o remédio, joguei pela janela, não quero saber mais disso, não quero nada e tal.
Aí eu pedi desculpa lá, o doutor tal, aí, mas eu falei, não vou levar isso de jeito nenhum, não quero saber disso, foi a pior noite da minha vida, não quero ficar nesse negócio. E é isso que você lembra dessas situações, né? Pô, cara, não é mole, cara. Aí tu vê, tu passa, aí, pô, eu tive 7 centímetros de atrofia na minha perna, cara. Minha perna era meu braço, eu olhava assim, chorava de noite, eu falava, caraca, será que eu vou conseguir andar? Será que eu vou conseguir treinar? Porra, foram 4 meses para conseguir 2 meses para botar o pé no chão. É muita coisa. E eu, 6 meses, fui fazer a primeira corrida, a caminhada no campo, e o meu joelho fazia... Eu falei, cacete, não vou mais. Eu me sentava assim, e o Ralf, cara, ficou 6 meses comigo, né, o preparador físico. E, cara, ele falava, não, vamos dar, amanhã nós vamos dar 2 voltas, na outra vai dar 3 e tal. E assim foi, com 9 meses eu tava jogando, cara. Caraca. E aí teve um pênalti no jogo Fla-Flu, eu fiz o gol, tu imagina a emoção, o que é. E quando você vê os jogadores hoje, cara, você sente, você relembra. Você relembra essa coisa toda. Ontem eu tava sentado lá, tava deitado na cama lá, vendo o jogo, e aí, cara, vem, né, não dá, você se emociona. E ainda mais, já não só naquele espetáculo que estava da torcida, mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto ele é querido por todos, né? Muito. Pelos jogadores todos, chegar ali, abraçar ele, ficar ali o tempo todo. Então, quer dizer, isso aí mexe com a gente, cara. O Bruno, além da importância que ele tem dentro de campo, que é algo assim incrível, nós jogadores sempre sentimos lá, o Bruno tá em campo... É outra coisa. Sempre vivo. É outro patamar, né? Outro patamar, porque várias qualidades. Jogador que pode resolver pelo alto, na velocidade, na técnica, na finalização de dentro, de fora da área. Então... E foi uma coisa bonita. O Jorge Jesus chegou aqui, né? Eu falei mais de uma vez essa história, mas eu gosto porque ele chegou no Flamengo e falou, ó, dividiu o campo em 3 partes, né? Defensiva, meio campo e ofensiva, e falou, a responsabilidade de fazer vocês chegarem aqui, que era na terceira parte do campo, que era ofensiva, é minha. Independente do sistema tático que vier contra nós, independente da marcação, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que fazer o funcionamento do sistema, vocês encontrarem um espaço para chegarem aqui. Agora, quando chegar aqui, aí é com vocês. Aí vocês, o talento de vocês, a solução que vocês derem, eu aceito. E isso era muito legal, porque trazia um cara que vem pro Brasil, sabia do talento que nós brasileiros temos. Então falou, eu vou organizar isso aqui, mas não posso perder o que eles têm de, né, claro, tão importante. Imagina, então, não seria inteligente, né? Mas é bem isso mesmo, né? A responsabilidade de chegar lá em condição para que o Bruno Henrique fizesse 45 gols e o Gabigol... Não, o Gabigol fez 45, o Bruno fez 38 na mesma temporada, é isso. É isso mesmo. E Jorge Jesus? Uma história assim com o Jorge, você fala muito com ele? Não, eu toda semana eu ligo pra ele. É muito engraçado, cara. Ele mandou um vídeo pra mim, uma tempestade em Dubai. Amigo, diziam que não chovia em Dubai. A tempestade caindo no céu. Não, esse cara é sensacional, sensacional. Eu tenho, assim, O que você mais leva, assim, dele? Você falou do aprendimento tático, né? Mas, assim, um episódio que falou, caramba, cara, porque tem, né? Que tem muitos, né? Muitos episódios, assim. Eu lembro muito do primeiro dia que eu cheguei, né? Que eu cheguei lá e ele... Vem cá. Aí ele me sentou na mesa dele, pegou o quadro e vai falar, você vai jogar assim, aqui. E aí eu falei, tudo como eu jogo, né? E aí no primeiro jogo, lá contra o Bahia, a gente perde 3-0 e na minha visão eu fiz um bom jogo, mas tive alguns lances lá que até o pessoal ri, fez meme e tudo, que eu correndo atrás, eu tava voltando de lesão e tudo mais. Depois no segundo jogo ganhamos do Grêmio e eu tava fazendo um jogo assim, adaptativo ainda. Aí ele falou assim, ele me chamou na sala e falou assim, já entendi, eres um jogador de passe, não gostas de atacar o espaço, eres um jogador de passe, mas eu preciso que vás no ataque e subas e tal. Mas eu falei, mister, mas eu gosto de jogar por dentro, eu gosto já de armar jogo, eu tenho muito essa mas tens que passar do teu lado, se não falta gente. Ele, ok, mister, vou passar e tal. Mas aí ele falou assim, sabe quantas bolas cruzaram do teu lado até agora? Aí eu falei, no caso, contra o Flamengo, né? O ponta direita, no caso, cruzou uma bola. Eu falei, não, mister, quantas? 0. Tenho nada pra falar de ti defensivamente, estás muito bem. Ele falou.
mas eu quero que passes. E aí eu falei, tá bom, ok. E fui tentando passar um pouco mais e tal, né? Tava, como eu falei, me adaptando ainda. E aí teve um jogo contra o Inter na Libertadores, onde eu joguei muito por dentro, e aí acabou que a gente ganhou, e aí ele entendeu a minha função. Aí ele falou, ok, vamos lá, vamos treinar isso aqui, você por dentro, não sei o quê. E aí ele foi adaptando. Cara, isso é fenomenal do Jorge. E ele viu que era a minha principal característica e usou aquilo em função da equipe. E, por exemplo, lembra que também do Rafinha, ele falava assim, quando o Rafinha pegar na bola, entra, porque a bola tem olhos, ele falava, lembra? Então, o cruzamento dele é perfeito. A virtude de cada jogador... Tem que conhecer o teu companheiro, ó. O que pega na bola, as características, tem que conhecer. Isso. Esse aqui, quando a bola estiver no pé dele, sabe que vai aí, na cabeça, dentro da área. Potencializava muito o individual de cada um. Né? Então, isso, Felipe. E eu achava isso sensacional e a forma como ele convencia com argumento. Não era aquela... Isso aí é muito segurança, cara. De tantos treinadores, eu tive mais de 40, né? Só como profissional, você deve estar por aí também. Não, 40 não. Mais de 40, não teve não? Não. Como profissional? É que tu jogou no Brasil há muito tempo, né? Não sei, sabe? Mais de 40 treinadores, cara, no cálculo que eu fiz, só como profissional. E aí, o que você vê na maioria? Eles, quando são confrontados, reagem de forma, não é isso que eu tô falando, eu sou treinador, você tem que respeitar. Ainda mais se você tá com um jogador grande, que sabe se comunicar, tem personalidade. Então, tá passando o vídeo lá, você tava falando, pô, mas você falou isso pro treino que era pra fazer. Me respeita, faz o que eu tô falando, eu sou treinador e acabou. E o Jorge, cara, aqueles vídeos que ele passava, era uma aula de futebol, aquilo ali passou a ser gostoso, que ele já falou pra nós, ó, quando tiver nessa sala é treino, tá? É treino, começou o treino. Então você já, opa, treino, como assim? E aí ele passava o vídeo e vinha você, ou vinha eu, ou vinha o Arão, principalmente você e Arão, você, você. Não, mas revezava, eu também algumas vezes. E aí a gente, mas como? Você falou que no treino não era pra fazer isso, e ele parava, olhava, mas fala melhor, o que você tá querendo dizer? Volta o vídeo lá. E aí voltava o vídeo e a segurança dele em ser confrontado e depois debater, em convencer, era algo espetacular, né, cara? Você falava que, ó, não joga aqui, eu jogo mais no meio, e ele ouvir e observar. Aí viu o seu jogo por meio, viu que funciona, viu que dá certo, tudo bem. Realmente, aí vai ser bom pro time. Então vamos com você pro meio, isso aí é... E pode ver, ele que converteu o Bruno em atacante, né? Bruno e Gabi. Que dupla, quem que ia achar essa dupla? Nunca, ninguém, todo mundo sempre pensava no Bruno Henrique como ponta esquerda. Ele tinha muito essa visão, mas essa aula de futebol que você está falando que ele dava, era muito gostoso porque ele também, de uma certa forma, reconhecia quando você estava certo. Ele falou assim, ok, volta lá, volta a imagem. E aí você voltava a imagem e ele falava, ok, tem razão. Se ele estava errado, ele falava. Isso é segurança, que você falou. Isso é muita segurança do que está falando. Porque o treinador não vê tudo. Mesmo no vídeo, ele não vê tudo. Ele não vê o interior do que pensou cada um das pessoas, né? Tinha uns que sofriam mais que outros com ele, né? O Pablo Mari, por exemplo, sofria um pouco mais. Mari, Rodinei, às vezes. Mas era uma experiência... Nossa, o Rodinei, o Rodolfo, muitos assim, sofreram muito mais. Eu vou te falar, eu preferia quando ele falava, mano, tem que marcar, do que às vezes, cara. Teve um treino que eu tava movimentando o meio campo aqui, e ele no meio, só assistindo, né? Só vendo, pra lá e pra cá, e o bicho pegando, e eu fiz um movimento, a hora que o Arão saiu, eu fiz um movimento errado de posicionamento. Aí ele fez assim, ó, estás a fazer... tipo assim, caramba, me xinga, velho, mas eu tô... Que merda que você tá fazendo? Não é aí, pá, foda. E aí era uma forma de reagir assim, mas no mínimo detalhe, né? Tudo que você fazia com a bola, sem a bola, o que você tava fazendo, ele tava sempre reparando. A sensação que eu tinha é que ele conseguia ver tudo, né? Também são muitos anos de futebol, muitos anos como treinador, e ele conseguia ver tudo, assim. Eu tenho... Por isso que eu falo que não é coincidência, no futebol nunca é coincidência. Não. O cara fazer recorde no Flamengo, recorde agora no Hilal, aonde ele passou ele fez história, no Benfica. É verdade. Então, assim, é um cara diferente. É isso aí, nação. Tá aí, então, o podcast com o Zico e também essa partezinha aí com o Felipe Luiz, né, que tá no Flamengo, treinando aí o Flamengo, a categoria de base do Flamengo. Vamos ver como vai ser a carreira dele como treinador, né? A expectativa é muito boa, é de que ele continue progredindo e, quem sabe, aí se tornar um técnico do Flamengo, né? Muitos torcedores já aprovam isso, né? Vamos ver o que pode acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Hoje não tem jogo do Flamengo, mas a gente tá aqui, a gente curte, a gente
ver aqui as notícias do Mengão. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações do Flamengo para vocês. A repercussão dos novos reforços, vai abrir a janela de transferência, o Flamengo vai investir pesado e a gente vai ficar de olho para trazer as informações para vocês, tá bom? Tamo junto, forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.